está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Pesquisa 93. Ô Marcela Bastos, qual vai ser a pesquisa 93 de hoje? Vamos perguntar aos nossos ouvintes, bom dia para você, JR, para os nossos ouvintes, aos nossos debatedores, se os pais reconhecerem seus erros, é um sinal de fraqueza na frente dos filhos. Eu achei que você fosse falar que a pesquisa ia ser quem tá fazendo aniversário hoje. Ué, você solta a pesquisa, eu falo de pesquisa. Se você soltar, ai, meu eu Deus. sou uma pessoa eu nem toco mais essa vinheta aqui. Não, você saiu muito bem, tá de parabéns, Marcela. Como sempre, ao vivo, arrebentando. Tem que pensar rápido. Mas você vai soltar a vinheta da Bruna Carla? Não, vamos continuar na pesquisa. Carla, parabéns. Então vamos lá. Com a questão da Bruna Carla, quando a gente solta a Bruninha pra cantar aqui, você sabe que é aniversário do seu pastor ou da sua pastora, a gente se alegra aqui junto e ora. Você manda pelo WhatsApp 96803-8319 o nome do seu pastor ou da sua pastora que tá fazendo aniversário hoje e mais a igreja. Agora, voltando para a questão da pesquisa, nós queremos a sua participação com a gente nas nossas redes sociais. Vai lá na nossa página no Facebook. O JR fez um vídeo ao vivo, ainda pouquinho antes de entrar aqui no ar, com a turma da produção, já perguntando a respeito do programa. Hoje você comenta lá naquele vídeo. A gente geralmente tem a foto dos nossos debatedores. Hoje você vai comentar nesse vídeo ao vivo que tá lá. Dá a sua opinião, já tem muita gente dando opinião. Dê a sua opinião lá e o JR vai ler a sua opinião. Agora, no nosso Instagram da Rádio 93, @Rádio 93 FM, lá também tem um vídeo do JR. E se você quiser, você comenta lá também a sua opinião sobre o programa de hoje, não apenas sobre esse primeiro assunto, mas de todos os outros assuntos que virão. Aqui o vídeo do Facebook que tá bombando aqui, graças a Deus. Quero encorajar você, ouvinte amado, a nos ajudar a assistir e compartilhar também, porque fala sobre o tema de hoje, sobre pais que acham que não erram. E aí, de repente, esse assunto pode ser importante para outras pessoas, entendeu? Admitir o erro, aplicar isso à sua vida espiritual, como é que faz, como é que fica. Além do que, o vídeo mostra um pouquinho da nossa produção, mostra parte do nosso time, né? As meninas estão hoje aqui, todas animadas, todas assim se arrumaram para aparecer no vídeo. Amanhã estarão cada vez mais arrumadas, vai ser um salão de beleza aqui antes de nós entrarmos com a live aqui. Mas você vai conhecer um pouco e aí você pode compartilhar também com a gente aqui da 93 FM, com os seus amigos, no seu Facebook, compartilhando esse vídeo aqui, também trazendo a sua opinião, seu engajamento, seu envolvimento. Você faz o debate com a gente, vai ser bom demais estar com você hoje também aqui no Facebook da 93 FM, no Instagram da 93 FM e também no nosso WhatsApp da 93 FM. Tudo isso agora, ao vivo. No clima. Não, mas eu não falei Facebook em inglês. O Facebook em inglês, o Felipe sabe. O Felipe sabe. Quem prestou atenção, Facebook. Quem ficou ligado no detalhe, vocês viram que ele repetiu tudo isso só pra dar uma aula. Instagram. Eu gosto de falar Instagram. O Samuel, não fica legal falar Instagram? Quase deu Pastora Dani, fala pra mim. Pastora Dani, não fica legal?
Fala Instagram. Fica legal. Instagram, Facebook, WhatsApp. Só que a gente acaba falando aportuguesado. Então, a gente tem que ajudar pra dar aquela força e tal. Maravilha! Participação dos nossos ouvintes já começa quente. É sempre muito bom essa interação. Muito bom ter você com a gente aqui no Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, esse é o tema que tá aqui no Facebook, que tá aqui no nosso Instagram para você participar com a gente. Olha só. Meus pais nunca erram, pelo menos é o que eles acham. E para piorar, eles vivem jogando em meu rosto e no de minha irmã o que fazem por nós. Como lidar com pais que acham que sabem tudo e que jamais erram? Por que é tão difícil para os pais admitirem que erram? Como mostrar aos pais que os filhos precisam de mais amor que cobranças? Eu quero saber a sua opinião, a sua história, a sua participação. É agora, aqui no nosso Debate 93, começando com a nossa menina da mesa, a pastora Daniele Queiroz. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, pastora, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, pastores. Bom dia, ouvintes que estão aí ligados no Debate 93. JR, eu penso que lidar com pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus erros de modo geral é muito difícil, tá? O ser humano, ele tem uma tendência mesmo a sempre querer estar certo, mas quando a pessoa é mais propensa a não ser humilde, porque isso é falta de humildade, é mais difícil ainda. E quando isso se dá na figura dos pais, eu percebo que muitos pais, eles têm medo de expor a sua falha, de se colocar, abre e fecha aspas, no nível do filho, com medo de perder a sua autoridade. Só que na realidade, quando uma pessoa é humilde, reconhece seus erros e sabe pedir perdão, sabe valorizar a outra pessoa, mesmo que seja o seu filho, o seu liderado, o seu subordinado, isso na verdade é um sinal de honra, de nobreza e, ao contrário do que se possa pensar, enaltece o caráter e atribui muito mais autoridade àquela figura. É o que eu penso sobre isso. Muito bem, reverendo Felipe Teles, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate 93. Que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, os nossos debatedores aqui, os queridos ouvintes que estão aqui acompanhados, ligadinhos aqui na 93. Bom, JR, acrescentando aí um pouco com o que a pastora Daniele falou, essa é uma visão também muito parcial, porque a gente está ouvindo o testemunho dos filhos e também vamos tentar entender o outro lado, né? Talvez essa reclamação dos filhos, elas não sejam 100% legítima. Porque quem gosta de ser cobrado, né? Quem é que gosta de as pessoas ficarem no nosso pé? A maioria das vezes a gente reclama e a gente vive numa sociedade que cada vez menos gosta desse tipo de coisa e chama de imposição, de ditadura e coisas parecidas. O que eu tô querendo dizer, JR, é que talvez os pais não estejam tão obstinados em acreditar que eles estão certos. Mas talvez uma pessoa que esteja sendo cobrada pelo motivo certo acaba achando que os pais é que estão insistindo nos seus próprios erros. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que não existe esse tipo de pais, como a pastora Daniele falou aqui. Mas que talvez a gente precise olhar um pouco que a reclamação dos filhos, às vezes, vem de uma visão equivocada, às vezes imatura, a respeito do que os pais estão dizendo. Os pais dizendo, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E aí a pessoa ouve aquele negócio, acha que é a insistência do pai, que não consegue admitir que a visão dele está errada, que é ultrapassada, e quando na verdade ele está insistindo num caminho certo. É só para ampliar a discussão aqui do que é possível que esteja por detrás dessa fala. Olha, a participação dos nossos ouvintes aqui já pelo Facebook da 93 FM, aqui exatamente no vídeo que a gente postou agora há pouquinho aqui, o nosso ao vivo, o ouvinte dizendo, ó, nós que somos pais erramos sim e temos que pedir perdão pelo nosso erro, nós somos seres humanos e consequentemente somos falhos. Ouvinte dizendo aqui, minha mãe não abraça muito, mas acha que é dar muita confiança. Eu perguntei no vídeo, querido pastor Samuel Silva, que eu disse no vídeo, tem pai que não abraça, tem mãe que não abraça. Então tem gente que não admite o erro, tem gente que não admite o erro dando carinho depois, tem gente que tem esse tipo de comportamento. Então, o outro ouvinte dizendo, eu erro, mas querendo acertar, mas eu reconheço e peço desculpas. Tem grandiosidade a pessoa? É um ato de grandeza reconhecer o erro?
mas também não me parece ser para muita gente uma coisa fácil, pelo menos é o que eu leio aqui. Que pensa o senhor? Bom dia a todos. Dia. Eu concordo com a pastora, com o pastor. Acho que em alguns momentos existem pessoas intransigentes que são teimosas quanto a uma opinião e que, mesmo percebendo num determinado momento que erraram, elas têm dificuldade de reconhecer isso. Mas também acho que existem filhos que são mimados, né, e que não sabem ouvir um não sabem ser contrariados, né, e aí diz, meu pai erra, mas não pede perdão, e tem tantas maneiras de você pedir perdão. Por exemplo, meu pai é um cara super amoroso, né, com a nossa família. Eu sou o mais novo e tenho mais 2 irmãs, e ele é super carinhoso conosco, mas ele com 11 anos já não tinha mais pai nem mãe. Então a criação dele foi totalmente diferente da nossa. Então, mesmo ele sendo carinhoso, né, ele assim, é mais fácil ele abraçar do que ele dizer eu te amo, né? É mais fácil ele me dar um beijo do que ele me dar uma palavra, uma declaração de amor em palavras e tal. E nós aprendemos já a detectar o eu te amo dele no abraço. A gente já aprendeu a lidar com o jeito dele. E eu acho que todo filho que tem uma boa vontade, né, já tem uma predisposição em querer entender, em aceitar, e que é submisso, que está debaixo de uma missão, ele consegue ver esse eu te amo do pai e esse reconhecimento de um erro, esse pedido de perdão, mesmo na ausência das palavras. Agora, de tudo que a gente já falou, e eu estava vindo no carro pensando, talvez o tutorial, né, o passo a passo para um bom convívio seja o capítulo 6 de Efésios, né, e eu só queria ler os 4 primeiros versos que vão trazer luz para esse convívio, né? O verso 1 diz: vós filhos, sede obediente a vossos pais, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quer dizer, o papel do filho é honrar o pai, a mãe, respeitar, obedecer. Mas ele não está totalmente certo. Mas mesmo que você discorde, no final vai ser bênção para a tua vida, a obediência e a honra, né? E aí o verso 4 fala dos pais e diz o seguinte: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Quer dizer, tem uma maneira de você corrigir, uma maneira de você posicionar seu filho sem irar ele. Dá para explicar, né? Ainda mais quando ele é novo, né? Fala 2, 3 vezes e no final vai dar certo, né? Eu acho que o bom convívio, ele acaba sendo abençoado por Deus. Ouvinte compartilhando aqui no Facebook da 93 FM, dizendo: erramos sim, mas tem muitos pais que se acham infalíveis, todos nós somos falhos, nós temos que admitir isso. Outro ouvinte rindo muito, dizendo: eu pensei que isso aí só acontecia com a minha mãe. Diz aqui um de nossos queridos ouvintes: pais erram e muito, sempre querendo acertar, imaginando ser o melhor para os filhos. Eles cometem até loucuras, diz aqui uma de nossas ouvintes. Na minha opinião, diz outro ouvinte, o erro procede tanto dos pais quanto dos filhos, pois não existem seres humanos perfeitos ou melhores que os outros. Se não existir o reconhecimento entre ambos que nós erramos, então o diálogo não vai nem acontecer. É o que diz um dos nossos queridos ouvintes. Pastor Wesley Fontes, bom dia, bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes, bom dia. Eu vou fazer aqui o outro lado da moeda, né? Porque a exigência nossa como filhos, a gente também exige muito dos nossos pais, né? Nós esperamos que eles sejam sempre presentes, que eles estejam sempre à nossa disposição. Nós esperamos que nossos pais jamais errem, né? E nós esperamos que eles nos amem acima de tudo, né? E sempre esteja feliz porque nós estamos felizes, ou triste porque a gente está triste. Então, a cobrança em cima dos pais também é grande. Ou seja, todo mundo pode errar. Meu pai ou minha mãe, não. Meus pais não podem errar de jeito nenhum. Então, a cobrança dos filhos também, em cima dos pais, é algo grande, né? E a expectativa dos pais também. Porque tem pais que, quando se tornam pais, eles abrem mão da sua vida para quê? Não, eu sou feliz se meu filho for feliz. Não, eu vou me realizar no sonho dos meus filhos. Eu vou fazer tudo para os meus filhos. E acabam ali abrindo mão da sua vida
para viver a vida dos filhos. Ou seja, às vezes tem que viajar. Não vou viajar por quê? Porque eu vou proporcionar uma viagem ao meu filho. Não, eu não vou fazer isso porque vou abrir mão da minha vida, de coisas que eu quero conquistar, de sonhos, de projeto. Para quê? Para mim potencializar a vida dos meus filhos. E isso acaba aí gerando esse desconforto. Por isso que ela está falando, acaba jogando na cara. Porque, às vezes, vai comprar um celular, né, moderno para os pais. Ah, não, vou comprar para o meu filho, para minha filha. Ah, não, vou comprar uma viagem. Ah, não, em vez de eu viajar, eu e minha esposa, não, vou proporcionar uma viagem para os meus filhos. Então, tudo em favor dos filhos acaba gerando isso também. Uma hora ele chega e fala, está saturado. Não, tudo que eu faço é em favor da sua vida, tudo que eu faço é para você. E acaba gerando aí esse atrito, né? Mas também muito por conta dos filhos. Fiquei na dúvida agora. Que esperam que os seus pais sejam perfeitos, que não errem jamais, né? Que não errem. Outro dia, eu vou te dar um exemplo. Eu, infelizmente, vou confessar aqui, avancei um sinal. E o meu filho estava do meu lado. Um sinal? Um sinal. É absurdo. Pastor. Foi justamente isso. Um sinal, o senhor avançou. Foi justamente isso que o meu filho falou. Pai, o senhor está errado. Pai. Por que o senhor avançou esse sinal? O sinal estava vermelho. Aí eu, não estava vendo, tá laranja, estava quase ficando vermelho. Não estava avisando. Laranjão. Não, pai, eu tenho certeza que estava vermelho. Em construção do vermelho. Isso aí, não, estava em vermelho, pai. Eu tenho certeza que o senhor avançou o sinal. Então, nossos filhos têm uma expectativa tão grande que a gente não pode nem avançar um sinal, de forma errada, claro. Mas eles nos vigiam em tudo. Quer dizer, nós somos super-homens. Mas né? mas tá errado querer dar o melhor celular pro filho? Pra filha, pros filhos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Felipe Teles. Vamos lá. Você querer dar o melhor pro seu filho é sempre uma coisa que deve estar no coração da gente. A questão é, o melhor para o meu filho é o melhor celular? E esse é o grande problema. O melhor para o meu filho é o que ele deseja? O melhor para o meu filho é a melhor viagem? O melhor para o meu filho assunto é o celular. O pastor Wesley que trouxe o celular à mesa. Então vamos lá. O melhor assunto, o melhor o celular. Ó, o menino, a menina precisa de um celular. Vamos lá, vamos resolver o problema do celular. Ela precisa. Ponto. Precisa de um celular. A família resolveu, tal. Tá, tudo bem. Ela precisa de um celular por motivo XYZ lá que a gente não sabe aqui. Tem 20 anos. Tá, exatamente. Precisa de um celular. Ela precisa do melhor ou ela precisa entender a construção da vida que é chegar até ali. Olha, se você tiver um celular menos bom, botando assim, você um dia trabalhando, se esforçando, você vai conseguir pegar esse celular top, em vez de já valoriza, em vez de já chegar no momento onde ela já tem tudo. E não apenas o JR valoriza, ela constrói dentro dela, construído dentro dela esse senso de progresso, de que as coisas não são dadas, de que elas não estão ali, simplesmente como o celular está numa árvore que você pega, né? E ele aparece no seu bolso. Aquilo custou dinheiro, aquilo tem valor, é o trabalho do pai, é o trabalho da mãe, que abstiveram disso, abstiveram daquilo, para que ela recebesse aquilo. E isso é um problema da nossa geração, que acha que tudo nasce na árvore porque a gente oferece as coisas com mais tranquilidade. É que vem a história de dizer que o filho é inteligente. Não é errado dizer que o filho é inteligente, mas é muito mais importante valorizar o esforço dele. Porque a ideia do inteligente é assim, meu filho, você é inteligente. Prodígio. Pronto, acabei, tô inteligente e eu vou no colégio, tiro a nota 6, porque eu não estudei, mas afinal sou inteligente. A culpa é de quem? Do colégio, do professor, da prova, do metodologia, do ensino. Tem que botar as duas coisas, inteligente e esforçado. Porque inteligente que é uma herança. Entendeu? A filha é inteligente, porque herdou. Então, e o esforço é dele. Na verdade, ele está se elogiando. A inteligência é hereditária, o esforço é daquele indivíduo. Fala, pastora. A pastora quer falar. Não, eu estava aqui refletindo sobre o posicionamento, né, dos pastores e eu não discordo, mas eu acredito que é importante a gente bater na tecla dos pais que não são humildes, porque o que acontece? Até ênfase aqui. O versículo 4 de Efésios 6 vai dizer assim: vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A gente infere, a gente entende que disciplina e admoestação do Senhor é o modelo de Cristo, e o modelo de Cristo era manso e humilde de coração. Então, eu sei que existe uma carga de cobrança dos filhos em relação aos pais, mas existem pais que realmente são opressores. Tanto que a palavra de Deus vai enfatizar que existe esse papel, né? Às vezes o pai, ele
inverte, ele confunde, e ao invés de requerer do filho a honra, requer quase que uma adoração. Então, isso é muito delicado e a gente precisa tratar, porque existe uma gama de jovens e crianças mimados no nosso tempo. Existem, é um fato, e é triste, porque essas pessoas vão sofrer, porque a vida não mima ninguém, né? A realidade vai confrontar qualquer pessoa, o que acredita em ser mimado ou não. Mas existe sim um grupo de pais que precisa ouvir hoje essa palavra, ouvir aqui esse debate e refletir. E não somente pais como líderes, pastores, que são pais espirituais. Refletir. Às vezes a gente vê lideranças que são opressoras e não tinha necessidade de oprimir aquela pessoa. Era só dialogar, era só usar um pouco de empatia, perdoar, pedir perdão. Então, eu penso que a gente precisa sim enfatizar essa questão das autoridades abusivas. Elas não podem perpetuar. Precisa realmente uma palavra que confronte. Pais abusivos e pais permissivos, que são os dois extremos, eles são ruins de maneiras diferentes. Né? Eles mas acabam conduzindo eu acho que o ponto de equilíbrio para uma falha de caráter. Para o pai é até muito mais difícil do que para a criança, para o filho. Porque a criança está no processo ainda educacional, de formação de caráter e tal. O pai não, o pai já passou por esse processo. Então ele se acha no direito de ser simplesmente a autoridade. E aí quando a gente vai para a Bíblia, existem alguns textos também, a gente sabe que Cristo era 100% homem, mas 100% Deus, né? Então, a gente não pode entrar em discussão quanto a isso. Mas, você vê, João 2, a mãe de Jesus, que durante muito tempo teve autoridade sobre a vida dele, vai lá e diz, olha, acabou o vinho. E ele responde para ela, eu não tenho nada contigo, não chegou a minha hora. E ela simplesmente... esse problema não é meu. E ela simplesmente chega para os serventes e fala, faça tudo que ele vos mandar. Ela reconhecia que o tempo havia mudado um pouco. Aquele tempo que ela era autoridade sobre ele mudou um pouco. Eu percebo isso. Pais que não estão preparados para o voo do filho. Pastores, né, como a pastora falou, que não estão preparados para o voo do obreiro. Eles educaram e criaram exatamente para esse voo. E quando chega a hora do voo, eles querem ficar podando. Tem uma outra passagem, eu acho Mateus 12, Jesus está falando na multidão, né? E aí alguém diz, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e tal. E aí ele diz, olha, minha mãe, meus irmãos são vocês. Porque ele entendia que, ó, agora mudou um pouco isso, né? E volta a dizer, tem a questão divina de Deus que não entra em discussão. Mas eu acho que essa mudança de estação, de tempo... precisa ser bem observado pelos pais para eles não atrapalharem o voo do filho. Olha, a participação dos nossos ouvintes aqui nas nossas plataformas, né? Agora lendo aqui o nosso WhatsApp, ouvinte dizendo, meu esposo acha que temos que trabalhar mais para deixarmos melhores condições para os nossos filhos quando nós morrermos. Então esse é um princípio que o maridão estabeleceu. Aí a esposa diz assim, mas eu não acho isso justo. Porque nós somos jovens, eles são bem jovens, aqui têm 40 anos, são bem jovens, comparado ao pastor Samuel, pelo amor de Deus, vai sair da adolescência agora. Mas eles nunca viajaram, eles quase nunca passeiam. Por quê? Porque estão economizando para deixar as melhores coisas para os filhos. Para muitos pais, isso aqui é motivo de honra. Isso aqui é motivo de honra. Todo esforço feito e tal em prol de uma causa. Por exemplo... vocês se lembram, Marcela vai me ajudar aqui, aquela menina que se formou, odonto, medicina, não sei o quê, e ela entrou com a foice. Foice ou enxada? Acho que foi enxada. Deve ter sido enxada, foice, acho que o pessoal ia correr dela. Ela entrou com a... Tô imaginando ela entrando com a foice e o pessoal dizendo, ou é comunista ou é a morte. Não é? Ou é a morte. Professor que deu nota baixa pra ela, um ataque do coração. Deve ter sido a enxada. Enxada. Que já é meio assustador. O pai, ela lavrador. Então, assim, todo o esforço do pai e da mãe foi recompensado ali. Então, os pais sabem que quando eles fazem um esforço e os filhos têm uma vitória, eles ficam mais alegres que os filhos. E a pergunta é, onde que acha esse pontinho aqui? Porque uma coisa, não, ela precisa estudar, ela tem que estudar e vai estudar fora. Estudar fora envolve hospedagem, envolve alimentação, envolve livros, envolve cursos, envolve viagens, enfim, tem um custo bastante alto estudar. Por outro lado, é isso aqui. Às vezes não é o estudar, é não viajar, é não passear por uma questão como essa. A pastora ainda está pensando na enxada. Respira, pastora. Pastor Wesley, vamos lá. Justamente o ponto de equilíbrio
que você se refere é quando isso não faz os pais jogarem na cara dos filhos isso. É quando os pais têm prazer, né? Porque o ponto de equilíbrio é esse. Porque se eu estou insatisfeito ou jogando na cara dos meus filhos que eu estou me sacrificando para dar algo a eles e isso está me incomodando, então tem algo de errado. Então, o ponto de equilíbrio, JR, é justamente esse, aonde eu sinto prazer, aonde eu sinto alegria, aonde não afeta também a vida do casal, né? Aonde não afeta a vida da família e há uma harmonia ali para que esse sonho seja realizado. Então, o sonho foi realizado, os pais ficaram super felizes e também a filha que se formou. Então, o ponto de equilíbrio é esse. Mas já pensou, se cada enxadada que ele desse lá, chegasse em casa e reclamasse, Tá jogasse vendo? na... Tá vendo? Olha Tô minha sol mão cheia de quente. calo. Então, isso daí não é prazeroso para Entendi. ninguém, não é honroso para ninguém. JR, Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador reserva-se para o justo. Eu acho que a questão da herança, por exemplo, é um ato de amor, sim, mas ela não pode ser tão sacrificial ao ponto de eu fazer com que meu filho, por exemplo, ele não precise trabalhar. Então, o pai e a mãe se esforçam para deixar essa herança de uma maneira tão grande que vai fazer um filho preguiçoso ou que não queira buscar os seus próprios ideais. Eu acho que o equilíbrio está, deixe alguma coisa que ele possa começar, mas não deixe alguma coisa de que ele não precise trabalhar. E aonde talvez estaria esse investimento? Até usando as palavras do pastor Samuel, na questão do alçar o voo. Aí eu acho uma coisa interessante, você investir mais nessa formação de base para que ele possa alçar o voo dele da melhor maneira possível. Eu vejo isso, por exemplo, na educação, em questões culturais, e a gente não está nem falando dos princípios espirituais que são de graça, né? A igreja, a palavra de Deus, está falando dessas coisas que gastam dinheiro mesmo, né? Então eu acho que é aí que vale. Agora, dá mais do que isso, para você viver uma vida muito miserável e infeliz, talvez você esteja exagerando e ele não vai saber voar. Olha, aqui no nosso Instagram, da 93, ouvinte dizendo, hoje os filhos, por dominar áreas em que o pai ou a mãe não dominam, eles acham que sabem mais do que eles, gerando neles esse conflito e pensando assim que dominam toda a vida e esquece que os pais também já foram jovens. E nós pais sabemos sim que nós erramos e temos que reconhecer diante deles sim. O ouvinte traz aqui um ponto muito interessante, porque há conhecimento hoje que é basicamente um conhecimento mais focado no público jovem, não é com exclusividade, mas alguns têm muita profundidade no conhecimento de tecnologia, que é alguma coisa que está presente na nossa vida o tempo inteiro. Não são poucos os casos em que você vai para um restaurante que tem um atendimento automático e os pais, os adultos param ali na frente da máquina e olham e falam assim, e agora? E o filho, a filha, por intuição. Totalmente intuitiva, tum, 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 tum. E aí termina o filho, tá vendo aí? Tô sabendo muito, é isso mesmo, o ouvinte pescou bem. Agora, vou ler 2 mensagens pelo WhatsApp que dizem assim, essa pessoa sou eu, esse debate é para mim. Vejam como as coisas são interessantes. Esse debate é exatamente para mim. Ontem tive um conflito com meu filho, exatamente por esse motivo. O que eu tenho de pressa, ele tem de paciência. Tudo ele diz, relaxa, mãe, suave. E fé, é o que diz aqui a nosso ouvinte. Outro ouvinte, JR, parece que esse debate foi feito para mim. Sempre fui uma mãe esforçada, criei 4 filhos. O mais velho foi morar com a namorada, agora nós mal nos falamos pelo WhatsApp. Ele quase não vai à minha casa, quando eu o vejo é na igreja. Estou sofrendo muito com isso. Acho que não estou preparada para essa situação. Eu sinto-me assim abandonada e sofrendo uma ingratidão da parte dele, diz a nossa ouvinte. Olha, a despeito da questão espiritual aqui, que envolve o cara ter um relacionamento sexual fora do casamento, tá lá morando com, a gente já sabe dos princípios bíblicos aqui estabelecidos para isso, mas o foco dela não é esse, né? O foco dela é ele saiu de casa, né? Me deixou aqui. Pode falar. Eu acho que sobre essa questão do abandono, são dois pensamentos que eu tenho sobre esse assunto, JR, e os nossos debatedores aqui. Primeiro, sim, há filhos ingratos.
muitos filhos ingratos querem ver sua vida e não honram os seus pais com a visita, com o amor, com a preocupação, com o telefonema. Esse é um ponto. O outro, que recentemente eu ouvi de uma amiga médica, que eu achei muito interessante, foi que assim, tinha uma pessoa lá que não recebia visita no hospital, aquela coisa toda. E ela foi verificar um pouquinho a história, porque ela ficou comovida com aquele negócio. E falou assim, cara, uma pessoa que amargurou a vida dos filhos a vida inteira. Tem isso aí. Foi uma pessoa extremamente intransigente, tudo. E chega na hora, olha só, entenda bem, JR, eu não acho que a gente tem que fazer isso, abandonar. Não estou dizendo isso. Mas uma pessoa que, por exemplo, às vezes não tem um princípio cristão, que fala assim, me tratou assim a vida inteira, eu não tenho interesse de ir na sua casa. Eu acho que a gente, pai, tem que não deixar de abrir mão da autoridade, mas fazer a nossa companhia uma companhia boa, uma companhia agradável, essa coisa do equilíbrio que a gente tem falado tanto aqui, ao ponto de que os meus filhos, quando casarem, queiram me visitar, mesmo sabendo que, me visitar não é viajar para a Austrália, não é, ir comer no melhor restaurante, porque às vezes tem coisas muito mais atraentes, mas tem esse amor, esse carinho de visitar o pai. Eu acho isso importante cultivar isso. A Bíblia fala muito sobre esse negócio da semeadura e da colheita, né? Tem pais que não semeiam na vida do filho, e aí quando eles precisam, né, desse retorno, acabam não tendo, apesar da gente estar discordando, né? Mas acaba sendo uma coisa natural, né, e tal. Um texto que é muito conhecido de todos nós, que fala muito forte ao meu coração e que fala muito sobre esse equilíbrio e sobre essa mudança de acordo com o tempo, Joel 2:28, que fala sobre o derramado do Espírito Santo, né? E aí diz assim, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. É normal ser o contrário, é o jovem ter sonho e o velho ter visão. Mas chega um momento em que a coisa dá uma invertida. Você percebe que os pais, os avós, eles ficam mais dependentes dos filhos, dos netos, e aí eles acabam, né, tendo de volta aquela inocência, e aí os jovens ficam mais maduros e passam a ter um papel mais paterno e tal. Eu acho que o importante é durante a vida, na projeção da vida, a gente entender esses tempos e a gente semear da maneira certa para colher também da maneira certa. Chega a ser engraçado. Você falou, né, JR, de um ouvinte que o pai dizendo, eu sou paciente e o meu filho... o filho diz paciência. O filho é suave, paciente e o pai é acelerado. Mãe. É diferente. A mãe é acelerada. É diferente. Não é o normal, mas você percebe que são momentos. E aí dá para ter entendimento desde que haja amor. Em geral, o filho pede para os pais terem paciência quando os pais querem que eles façam alguma coisa. Entendeu? Arruma seu quarto, paciência, calma aí. Só um instantinho, só um minutinho. Peraí. É ou não é? É ou não é, Felipe, que é o mais velho aqui entre nós? Exatamente. São 11h38, minha gente. Aqui no Facebook, muita gente participando, dizendo o seguinte: JR, os pais também erram, nós somos seres humanos. Outro ouvinte, precisamos incentivar os nossos filhos a se esforçarem para que eles venham a conquistar, porque muita gente acaba sentando, aguardando e pedindo. São pedidos, e muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, né, Marcela? Exatamente. Agora, nessa construção da relação entre pais e filhos, o quanto o abraço, o toque, o carinho, o beijo é importante. E aí fica a nossa... Será que cura? A pessoa às vezes tem uma mágoa, será que cura? A pessoa se sente amada, o filho se sente amado, o pai se sente amado, o filho se sente menos amado, porque o pai não é dado a abraço e a beijo. E aí a gente pergunta pra você, você é abraçado pelos seus pais? Mas você também abraça os seus pais? Responde pra gente no nosso Facebook, onde eu respondo, Marcela, lá no Facebook. Lá no vídeo do ao vivo que o JR fez alguns minutos atrás, responde lá, e no nosso Instagram, no vídeo também do JR, e no nosso WhatsApp 968038319. A gente quer saber como é que tá essa construção aí do toque, do abraço, do beijo, do carinho entre pais e filhos. E aí, pastora? Eu acho muito importante essa questão do não abandono, do toque, do abraço, e é importante que os filhos que tiveram pais, como o pastor Felipe colocou, pais que não contribuíram, foram pessoas realmente rancorosas, difíceis ao longo da jornada, mas que esses filhos consigam elaborar perdão. Tem momentos, tem histórias que não adianta, o que vai ter que entrar em ação é o perdão, é realmente colocar o princípio de Cristo em ação. Ele não merece,
mas eu ofereço perdão, eu ofereço graça, e o Espírito Santo é poderoso o suficiente para restaurar qualquer ferida e nos dar graça para não pagarmos na mesma moeda, se for o caso, né, da história da pessoa. A gente, eu sou pai de 3 filhos, né? Nós devemos tratar eles de forma iguais dentro das suas desigualdades, né? Porque cada filho tem uma peculiaridade um do outro, né? A ouvinte falou ali, ela tem 4 filhos, ela está falando só de um, né? E a gente tem que ter essa vigilância, porque demonstração de afeto, né, não é apenas no abraçar ou no beijar, né? Cada um tem um tipo de criação, e meu pai também, meu pai nunca me disse que me amava, meu pai nunca me abraçou, mas a criação dele foi assim, ele não teve os pais presentes. Então a criação dele foi essa. Mas como você sabia que ele te amava? Uma coisa impressionante, JR, que me marcou, meu pai já é falecido, é que meu pai não almoçava se eu não chegasse para almoçar. Então, se eu não fosse almoçar em casa, eu tinha que ligar e falar assim, não vou almoçar em casa. Porque se desse meio-dia, ele não sentava na mesa. 1h ele não sentava na mesa. 1h30 ele não sentava na mesa. Minha mãe me ligava, vem cá, você vai vir almoçar? Porque seu pai ainda não sentou na mesa para almoçar. Então você avisa, porque ele está te esperando para almoçar. Então, para mim, o meu entendimento, a leitura que eu faço é uma demonstração de carinho, é uma demonstração de respeito, é uma demonstração de amor, mesmo sem ele falar nenhuma palavra, né? Então, as nossas crianças, a gente trata cada um... Eu tenho 2 filhas gêmeas. Uma tem 2 aninhos, ela. Uma fica agarrada comigo, gosta que eu beijo, abraço. A outra não. A outra já não gosta muito de ficar agarrada, não gosta de ficar abraçada. Então, cada um tem uma peculiaridade, uma personalidade. Quando a pessoa não gosta de ser abraçada, abraçar a pessoa é uma agressão. Isso aí. Não é? A pessoa não gosta de ser abraçada é uma agressão. Mas assim, no ponto aqui é o quanto o abraço ele pode curar, uma vez que você deixa de abraçar uma pessoa que você gosta. Se você brigou com essa pessoa, você deixa de abraçar, esse afastamento. A outra coisa é quando um pai ou um filho olha para os amigos e vê se olha lá como os pais abraçam a minha amiga, olha como ela é querida, ó, ponto de vista, tô olhando lá. E aí a pessoa olha para dentro de casa e diz assim, eles não me abraçam, então eles não me amam. A comparação é essa. E o quanto uma pessoa ferida, a pessoa tá magoada. Ela, quando ela é abraçada, produz uma cura, né? Por exemplo, participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, bombando aqui o WhatsApp também com as opiniões dos nossos ouvintes aqui dizendo, meus pais, eles não são de abraçar. Eu que quando vou visitá-los, eu os abraço. Ouvinte, eu acho muito importante, eu sou mãe e pai, todos os dias eu falo para os meus 2 filhos que eu os amo e eu mostro esse amor. Eu ensinei os meus filhos a me abraçarem, diz aqui outro ouvinte. Ouvinte dizendo, minha mãe nunca foi de abraçar muito seus filhos, só quando eram crianças, mas eu faço o contrário. Ela percebeu a falta e hoje ela faz o oposto, né, Felipe? E essa é outra coisa importante, do que a gente aprende com os nossos pais o que fazer e o que não fazer. Como ser e como não ser. E a maturidade vai justamente distinguir isso. Que bom que meu pai me ensinou isso, eu posso me espelhar nele. Que pena que ele não me ensinou de forma contrária. Eu não vou fazer o que ele fez ou eu vou fazer o que ele deixou de fazer. Isso é maturidade. E é difícil, facílimo de falar, difícil de executar, mas é o caminho. Eu acho que o abraço ele é fundamental, né? E a gente precisa desenvolver isso, né? É um esforço que a gente tem que, né? Mas enquanto filho você tem que entender que pode ser que o pai tenha um certo bloqueio, né? E se você, filho, não tem esse bloqueio, provoque você isso, né? Eu tava falando aqui do meu pai e tal, às vezes eu ligo pra ele, aí eu me despeço, então tá, pai, tchau, um beijo, aí ele não responde, e aí você pode falar, caramba, meu pai não me manda um beijo, ele nem tchau ele me dá. E a questão das gerações também, gerações passadas, o jeitão dele. O afeto do homem era e a gente tem que tentar, né? provocar na medida do possível, mas sobretudo entender. Olha, ouvinte dizendo, eu tenho 37 anos, mas cresci, isso aqui do Facebook, olha, mas cresci sem receber abraços ou qualquer manifestação de afeto e carinho da minha mãe. Hoje eu tenho um filho de 3 anos e tento dizer e demonstrar como amo, porque sei
como isso afetou a formação do meu caráter e a minha autoestima. Olha que interessante, hein? Que visão interessante. Hoje temos um casal de filhos e eu os ensino a se abraçarem, a se cumprimentarem. A participação aqui dos nossos ouvintes afirmando aqui, ó, meu pai saiu de casa, eu era o caçula, eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe sempre nos criou unidos, sempre nos abraçando e nos beijando onde quer que nós estivéssemos. E uma palavra boa. Ouvinte dizendo, olha, eu não consigo dar carinho, mas eu criei os meus filhos praticamente sozinha. Hoje uma faz faculdade federal e o outro trabalha e faz curso militar. Eles já entendem que isso é uma evidência de amor. Não resta dúvida que o nosso empenho pode ser entendido pelos nossos filhos, assim como pelos nossos pais, que é uma demonstração de amor. O ponto aqui é um pouquinho além disso. A pessoa que tem dificuldade para abraçar, vamos encorajá-la a abraçar ou dizer, não, se você não quer, não precisa, quem não gosta não faz e tal, ou não vamos encorajar a pessoa porque é uma coisa que cura, é uma coisa que abençoa. Eu acho que tem que encorajar. Sim, é. De um tempo para cá eu tenho crido nisso mais ainda, porque a neurociência tem falado muito sobre essa questão de gerar ocitocina por meio do abraço. A ocitocina é o hormônio do amor. Então, eu acredito que a Bíblia já falava sobre isso, sobre os pais beijarem os filhos para não provocar ira neles. Então, se você estimula realmente a pessoa a se reinventar, vamos dizer assim, né, fazer novas conexões aí neuronais na sua mente, para começar a forçar esse abraço. Às vezes vai começar realmente assim, né, meio engessado, meio estranho, mas todo mundo pode mudar, todo mundo pode ser melhor. E o abraço com certeza é um ingrediente que vai trazer mais amor e ligar de corações. A igreja faz isso quase o tempo todo, né? Olha pro irmão do lado. Fala com o teu irmão do lado, abraça o teu irmão do lado. E você percebe o gesso, né? Quase que, né? Mas se a pessoa, e quando a pessoa tá na igreja e alguém pede para dar abraço e a pessoa não quer? É obrigado a abraçar? Não, obrigado não Aperta é, a mas mão. a gente tá fazendo a nossa parte de... Não, né? sim, eu concordo. Não, tô dizendo assim, como é que o membro da igreja, porque nós estamos só dando ordem ali, né? Dá um abraço, mas o membro da igreja tá ali, rapaz, cair do lado daquele camarada que não pode abraçar. Ou o contrário. Ah, meu Deus, só tinha lugar do lado dessa pessoa que abraça até poste. Essa pessoa vai querer me dar um abraço. Quer ver um ouvinte dizendo, JR, minha mãe me abraça até me lambe. Oh, meu Deus. Eu acho um exagero. Mas ela diz isso mesmo. Ela lambe os nossos rostos. Já meu pai não nos abraça, mas ele tem um jeito de demonstrar o carinho. Ele não suporta me ver chorando, diz aqui a nossa ouvinte, que manda uma foto linda aqui do litoral sul do Espírito Santo, tá de lá, Terra provavelmente boa. Aqui, pelas imagens aqui, eu acho que ela tá em Piúma. JR, a gente tava até conversando um pouco aqui, em off, que a geração, depende, ou uma geração de pais, e nós aqui que tá nessa base dos 40, 30 e poucos anos, de que eles foram criados também com essa mentalidade de que homem não abraça, de que homem não demonstra afeto. Então a gente sente muito isso hoje e graças a Deus nesse quesito a nossa cultura, eu diria, evoluiu ou melhorou, melhor dizendo, a entender que o abraço, o afeto não é exclusivo apenas da mulher, mas do homem também. Isso para ajudar a gente a compreender por que a gente ouve muito entre a gente, nos ouvintes, muito mais, mas não apenas, a reclamação dos pais homem, né, do pai homem, não abraçar do que da própria mãe. E a gente, como eu digo, evolução melhora porque acho que vem dos dois. Também concordo com todo mundo aqui de que a igreja é um outro lugar, tá? Não quero nem discutir isso, mas dentro de casa, poxa, o abraço ele é fantástico. Ele realmente cura, ele realmente transmite alguma coisa que nós não somos apenas essa alma imaterial, onde eu digo as coisas. Por que Deus nos deu essa bênção que se chama corpo? É porque o toque é importante. Só que depende, a intimidade é o marido e a mulher, é o pai e filho, o amigo estranho e o não estranho. São coisas diferentes. Mas entre a família, eu acho o toque fundamental. Sem falar nos adolescentes, né? Que ainda tem essa ótica, né?
Eu tenho 2 adolescentes. O mais velho fez 15 anos agora. Ele tá numa fase de que ele não gosta muito de abraço. Sim. Entendeu? Então eu tenho que respeitar isso também. Verdade. Na escola, então, se eu abraçar ele na frente dos amigos, ele se sente, né? Agora, impressionante que é uma questão de ótica, porque aí eu olho no Instagram dele e aí ele fala com os amigos e aí ele manda beijo para amigo, ele diz, pô, tu é lindão. Sabe aquela coisa de preconceito que alguém pode falar, ele não abraça porque ele é preconceituoso? Não, não é preconceituoso. É que entre eles, legal. Agora, com o pai, já não funciona muito porque não é tão bacana. Ele não quer ser visto como o filhinho do papai como agora. Filhinho e tal. Acho que são momentos. Pastor Wesley, por favor, o senhor pode ficar de pé? Posso? O senhor pode ir até o pastor Samuel? Um abraço, por favor, dele. me dá um abraço. Momento carência, a gente tem que dar o jeitinho. Né? Percebeu, né? Momento carência. Mas o mais novo abraça também sem eu pedir. Então, Calor danado. Ele tira o vem abraço, negar. pastor Wesley. Aliás, estou mandando um abraço aqui para alguém que eu não sei quem é. Lelinho. Quem é Sou Lelinho? Sou eu. Pastor Lelinho. Sou eu, eles me chamam carinhosamente de Lelinho, né? Vários estão mandando um abraço pro senhor aqui no Face. obrigado, No Facebook da 93. Lelinho. Isso. Ê, Lelinho. Aqui, ouvinte dizendo, JR, minha mãe nunca me abraçou. Agora ela não vai me abraçar mais. Então, é tempo de reconhecer que, às vezes, os limites dos nossos pais ou dos nossos irmãos e até dos nossos filhos. Reconhecer, né? Que, às vezes, a pessoa tem muito jeito. E a gente precisa ter a paciência. São 11h51 aqui na 93 FM. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Então, sabe aquela semana estressante ou aquela raiva que você só pensa em extravasar, gritar tudo e gritar até se recompor? Pois muito bem. Lá na Holanda isso é possível de ser feito. Uma empresa holandesa está oferecendo um carro para você destruir até se desestressar. Olha. É uma nova forma aí de descarregar a raiva. E por lá eles chamam de terapia da destruição. Olha. Para isso, como é que funciona? A empresa, de ferro velho, obviamente, providencia ferramentas e kits de proteção para você quebrar o carro inteirinho com toda a segurança. Só que essa terapia aí alternativa tem feito sucesso, só que alguns especialistas não são muito favoráveis, porque para eles a ideia de destruir objetos para descarregar a raiva não é saudável, porque assim a pessoa acaba não aprendendo outras formas produtivas de acabar regulando as suas emoções. E aí a gente pergunta para você, ouvinte, aos nossos debatedores, na sua opinião, qual é a maneira certa de descarregar raiva e desestressar? Olha. Você já fez isso assim de Falou maneira raiva errada? aí, falou raiva Você viu, né, pastor Samuel? Gostei. Tá na hora de descarregar raiva. E acabou prejudicando algum relacionamento na sua vida. E a Bíblia nos ajuda quanto E a aí, isso? pastora? Olha, eu acho que uma boa pedida para descarregar a raiva é fazer Muay Thai. O Muay Thai? Muay Thai é aquele esporte que a pessoa usa luva de boxe, Sei. entendeu? E fica dando soco lá no saco de pancada. É uma boa pra Mas é bom descarregar. colocar foto ali no saco de pancada? Não, o nomezinho? não é uma boa, senão vai instigar o pecado no coração dos irmãos, entendeu? Então não é bom, não. Não, só mesmo descarregar. Não, falando sério, eu acho que o esporte é uma boa saída para descarregar o estresse. Sim, vai correr, vai pular, vai fazer alguma coisa. E, obviamente, né, orar. Orar e ler a palavra de Deus para que o que for de ordem espiritual vá sendo aí tratado pelo Espírito Santo. Agora, em âmbito natural, tem momentos que a pessoa está com uma sobrecarga mesmo, de tarefa, de responsabilidades, e aí tem que arrumar uma atividade que extravase essa energia de forma saudável, agradável, enfim. Eu acho que assim, que essa coisa de destruir o carro, realmente, se aquilo for a única ferramenta, vai ficar muito complicado. Não estou negando isso como uma ferramenta, mas é aquele último das coisas, você não está aguentando mais, pode fazer um negócio desse, mandar um grito em casa. Agora, é porque a tampa já está muito, quase estourando. Porque não é isso. No dia a dia, além do que a pastora falou, uma coisa muito importante é ser assertivo. Para não deixar a raiva subir. É dizer as coisas que você quer dizer com educação e amor, mas ser direto. Por quê? Quando você não diz, você acumula as coisas no coração
e aquilo vai subindo, aí o outro diz outra coisa, você não diz, e aquilo vai explodindo, e daqui a pouco você se vê todo estressado porque você não disse. E é muito difícil, às vezes, a gente dizer a verdade, dizer o que está no coração. Mas é um ótimo exercício preventivo em relação à raiva, além de tudo que a pastora já falou aqui. Olha aqui o ouvinte dizendo que o negócio dela é boxe. Também pode, né, pastora? Viu? O outro ouvinte dizendo, eu já descarreguei a raiva comendo. Muita gente faz isso, né? A pessoa está com raiva e come. Pois é, e não é saudável, né? Engorda, eu acho que quando você consegue, eu sei que não é tão fácil, mas quando você consegue descarregar a sua raiva em algo que é produtivo, aí é nota 10. Eu, por exemplo, eu não diria raiva, mas eu digo estresse e tal. Eu tenho conseguido transformar o estresse do trânsito, por exemplo, num excelente momento para compor, para escrever canções. Meu Deus. Talvez as minhas 10 últimas canções nasceram no trânsito. Né? Eu comecei a transformar em algo produtivo, às vezes até algo mesmo que está me machucando, uma dor, né? Aí você transforma e tal. Não sei, eu achei esse caminho. Se você consegue, aí eu acho que é melhor ainda, porque você, além de aliviar o estresse, você ainda produz. É isso aí. Tem várias formas, né? Cada um tem uma forma de desestressar, ou descompressar, né? Tem gente que fala que está comprensado, né? Mas eu acho que alguém achou uma forma dessa da Holanda, também fizeram no meu carro, porque amassaram o meu carro. Outro dia eu parei meu carro, fui pegar o carro, alguém ficou desestressado, né? Holandês. Desestressou no meu carro, amassou meu carro todo, arranhou meu carro todo. Ele deve ter saído levinho, entendi, né? Sem estresse nenhum. Agora eu já sei também. E tem algumas pessoas que praticam esporte. Mas eu tenho um irmão, cara, ele fica muito estressado quando ele joga bola. Ele acha que quando ele vai jogar bola, o estresse vai embora. Mas ele fica mais estressado ainda dentro de campo, né? Tem que detectar. E ele fica mais retiro, estressado. a gente percebe isso. No retiro. Então, verdade. Nós fizemos jogo agora, final do ano. O pastor Samuel apareceu lá no final. E eu vi que realmente... Me deixaram no banco. Alguns colegas ficaram estressados. Eu falava assim... Cara, é só um jogo, é só brincadeira, calma aí e tal. Mas muita gente se agita de fato. Outro ouvinte aqui, pastora, também dizendo, eu faço Muay Thai e realmente libero tudo que sinto. Outro ouvinte dizendo, gostei dessa ideia, aqui em casa tem uma laje pra quebrar. E tem uma marreta sexta-feira 13, quem quiser desestressar, há vagas, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte, é só chorar e depois dormir, com certeza vai acordar melhor. Ouvinte, quando eu tô estressado, eu saio de perto. Olha, sair de perto também às vezes ajuda, né? Isso aí, de vez em quando eu tô muito estressado, eu gosto de quebrar prato ou copo. Logo, quando a gente era criança, a gente dificilmente quebrava as coisas e a minha mãe batia. Então a mãe desestressava batendo. E quebrar copo, o negócio é juntar depois, né? Limpar depois, comprar depois. Eu me preocupo muito quando fica no chão, caco de vidro. Eu já tenho olha a minha mão aqui, tem um rasgo aqui na minha mão, tá vendo isso aqui? Copo. Entendeu? Eu não quebrei. Eu já ouvi uma história de uma pessoa que ela ia até um terreno baldio próximo à casa dela e guardava os copos de requeijão, geleia, exatamente para quebrar na hora do estresse. Aqui, ó, mas eu nunca fiz isso não, nem pretendo fazer. Que surfa, ouvinte falando que nada, eu acho que muita gente nada, surfa e tal, e ora, porque é o lugar onde você vai experimentar a maior tranquilidade e paz que Deus pode conduzir na nossa vida, e a cada dia nós precisamos aprender, porque nós estamos vivendo um tempo de cada vez mais estresse, vão nos estressar ainda mais, a vida está sendo estressante, mas pela graça do Senhor nós vamos em frente em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja lá de cá? Amém. Então tá bom, a igreja falou, tá falando. Estamos juntos no Debate 93. Marcelo, nosso povo querido aqui do Facebook, muita gente mandando abraço pra você, pros nossos debatedores, ouvinte dizendo, JR, você é tão magrinho, kkkk. Eu li ali, JR, você é barbudo? A barbuda essa eu não vi. Passou aqui, barbudo? JR, você é barbudo? Barbudo, magrinho. Assim. Agora ouvinte. Não é esse do magrinho, não. Olha aqui, ó. Pode ler aqui, irmão. Chegou aqui, aí agora. Poxa, você é tão magrinho. Devia estar achando que você era 6K.
Você sabe o que significa quando são 6 casas, né? É a menor ideia que quem conta Um abraço aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Eles pediram para mandar alô. O pessoal tá em Nova Jersey acompanhando a gente. Aqui, ó, um beijo pra O pessoal vocês. está em Milão acompanhando a gente, em Muriaé acompanhando a gente. O pessoal de fora que Beijo mandou pra mensagem aqui no vocês, Face. Amanhã todo não vão mundo estar no que tá- Face de novo, Marcela? Amanhã também estaremos no Face aí. Acompanha a gente ao vivo. JR entra ao vivo um pouquinho antes do debate, contando o que vai acontecer aqui durante esse tempo tão gostoso com os nossos debatedores. E no Instagram também? Ao vivo não, mas a gente vai ter Vai vídeo ter o lá vídeo para os gravado, ouvintes sim, opinarem. Exatamente. Muito bom. E o que você tem nas suas mãos aí? O aniversariante? Vai fazer agora. Então vamos contar os aniversariantes de hoje. Vamos lá, vamos dar parabéns ao pastor Davi Freitas de Carvalho, da Igreja Batista em Vila Jaguaribe, lá em Magé. Pastor Alexandre, da Igreja Batista Peniel, em Nova Iguaçu. E a pastora Ana Maria, do Ministério Batista Aliança da Unção, em Inhambu. Povo de Deus querido e amado, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe os pastores, essas igrejas amadas. Pastora Daniele, obrigado, um forte abraço. Obrigada, JR. É sempre muito bom estar aqui. Quero mandar um abraço especial para todo mundo que ficou ligado lá da minha igreja e para todos que ficaram ligados no debate. Que Deus abençoe a Rádio 93. Maravilha. Pastor Samuel Silva, pastor, Deus abençoe, querido. Amém, obrigado pelo carinho de sempre, todo mundo aqui da mesa, você, JR, quero mandar um beijo e um abraço. Meu filho fez aniversário sábado, João Vitor, 15 anos, que Deus te abençoe, filho. E hoje meu sogro, reverendo Eli Gonçalves. Grande Eli. Ele faz aniversário hoje. Um beijo pro meu sogro, um homem de Deus, uma referência na minha vida. E todo o povo da minha igreja. Deus abençoe a todos. Pastor Lelinho, obrigado, um abraço. Fica meu abraço aqui, a nossa equipe de trabalho do Hospital do Olho pediu para que eu mandasse esse abraço. A minha família, Marília Carla, minha esposa, as minhas filhas Anabela e Isabela, meu filho Felipe e Gabriel, nossos aniversariantes da família hoje, que é meu sobrinho Davi, minha sobrinha Alice, minha irmã Débora e a todos os membros da nossa igreja ali em Morro Alegre, em Xerém. E todos os nossos ouvintes, todos os debatedores, muito obrigado. Prazer reencontrar meu primo Felipe aqui. Olha aí. Né? E a todos vocês. Reverendo Felipe Teles, obrigado, um abraço. Muito bom estar aqui hoje, JR. Um abraço para você, pros debatedores, aí pro Lelinho. Pra Rafa, minha esposa, pros meus filhos João e Arthur e pra Igreja Presbiteriana Raízes. Muito obrigado aqui, a Igreja Batista Nova Jerusalém, Igreja Batista Vale de Bênção, a Igreja Presbiteriana Raízes, a Assembleia de Deus de Morro Alegre, em Duque de Caxias, por cederem os seus pastores para estarem conosco hoje aqui no nosso debate 93. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, todo dia e cada dia mais. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante de Deus os nossos temas, os nossos assuntos. Como temos orado todos os dias, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelos aniversariantes, pelo povo que nos acompanha, por gente que hoje se viu no tema, se percebeu no tema. Pais que precisam aprender a dizer: meu filho e minha filha, por favor, eu reconheço meu erro, me perdoe. Filhos que reconhecerão seus erros e perdoarão seus pais, filhos que perdoarão os pais que reconhecem os erros, pais que perdoarão os filhos que reconhecem os erros, filhos que perdoam os pais ainda que eles não reconheçam os erros, e filhos e pais que perdoam seus filhos ainda que eles não reconheçam os seus erros. Todo mundo tem que fazer a sua parte nessa história. Vamos orar juntos, irmãos? Vamos apresentar diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, demais por esse dia, pela tua graça que se renova, pelo teu amor, Deus, que nos abraça, pelo teu Filho Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Pai, o dono da nossa vida. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. E hoje te botamos, Deus, colocamos nas tuas mãos esse assunto de pais e filhos e pais. Deus, uma relação tão bonita, mas por vezes tão conflituosa, Senhor. Cheio, Senhor, de aspectos que precisam ser de reconciliação, de perdão, de novos recomeços, Senhor, de aprendizados, de maturidade. E sabemos, ó Deus, que a tua graça, Senhor, ela é suficiente para trazer cura, Senhor, para as nossas famílias. E por isso pedimos isso, Senhor, sobre os nossos ouvintes que estão passando por essas dificuldades, os nossos parentes, ó Deus. Pais que precisam pedir perdão, pais que precisam perdoar, filhos que precisam da mesma forma pedir perdão e perdoar, Deus. Que hoje alguma coisa nova possa acontecer nas casas daqueles que nos ouvem, Senhor.
e isso tudo seja motivo de glória para o teu nome, Deus, porque tu vieste, Senhor, nos reconciliar, teu Filho Jesus, contigo, mas também uns com os outros, Pai, especialmente dentro da nossa casa, Senhor, que nunca falte amor, diálogo, compreensão, Deus, tudo isso centrado na figura do teu Filho Jesus, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes, pelo pastor Davi, pelo pastor Alexandre, pela pastora Ana Maria, Deus, cuida desses teus servos, que proclamem, Deus, a tua palavra com fidelidade, Senhor, com unção, e cuide das suas famílias também, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.